Boa noite a todos. Hoje, com muita alegria, dia 7 de dezembro, chegando ao fim do ano, mais um ano que a gente termina, um ano de muito estudo, de muita união, de muita fraternidade, e a gente tem mais um estudo, mais um domingo antes da gente entrar num pequeno mas merecido recesso, em que a gente pode nos dedicar um pouco mais às nossas famílias, aos domingos em família, às comemorações fraternas que a gente tem nessas datas, né? Em que a gente se reúne com nossos familiares, com amigos, ou mesmo quando a gente fica sozinhos, sempre na companhia de Jesus, de Deus, de Maria. Então, é com muita alegria que a gente está prestes a encerrar o nosso ano de estudo, com alegria de estar na presença de todos vocês aqui. Hoje, o nosso estudo é com Paulo, que a gente vai caminhar pela primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. E hoje a gente se propôs no estudo de hoje a fazer um estudo um pouquinho diferente, né? O João Marcos vai nos levar na condução do estudo e a gente vai também tentar trazer um olhar de Maria e um olhar de Joana. Então, eu desejo a todos um ótimo estudo, a todos que irão assistir em momento oportuno. Gratidão. Eu vou abrir com uma leitura. Esse capítulo da carta de Paulo fala sobre relacionamentos. Então, o mesmo livro do estudo passado, Lar, Alicerce de Amor, de Lucy Ramos. Vou abrir aleatoriamente. Sair e semear. Eu vou ler um trecho deste capítulo. Narra-nos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3, que, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo se reuniu grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E discorre Jesus em sua narrativa que em diferentes locais as sementes foram semeadas, dando resultados coerentes com o terreno onde caíam. Umas se perderam, crestadas pelo calor excessivo ou sufocadas pelo peso dos espinheiros, que não as deixavam ascender na busca da luminosidade essencial do seu desenvolvimento. Poucas conseguiram germinar a contento, mas algumas caíram em boa terra e frutificaram. O Evangelho segundo o Espiritismo, de forma concisa, Allan Kardec compara essa parábola com as diferentes maneiras como utilizamos os ensinamentos de Jesus, seja na divulgação doutrinária, seja como assimilamos e colocamos em prática em nossa vida diária. E faz alusão às diversas categorias de espíritas que buscam apenas a satisfação de suas necessidades, apegando-se uns aos fenômenos, outros às mensagens consoladoras e às prédicas brilhantes de expositores, e ainda aqueles que, ouvindo e se emocionando com as lindas preleções ou páginas dos benfeitores espirituais, as consideram sempre de grande valia para os outros, sem, contudo, deixar que germinem primeiro em seus corações. E então eu vou encerrar, que o capítulo é longo, para a gente entrar no nosso estudo. E a prece de hoje, a Vera e a Mágida, elas selecionaram
uma música do Tim e Vanessa. Deixa eu. Tá aqui, né? Então nós vamos ouvi-la. Pode ir. Sejamos um e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une. Sejamos um na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito pelo dom que Deus nos deu, de sentir a vida com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são forma de dizer que te aceito. Sejamos um e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. Ele me fez bem maior do que estou, mas sinto que cresço a cada passo, a cada laço que nos une. Sejamos na tradução do amor maior que vibra em nós, com confiança e respeito pelo dom que Deus nos deu, de sentir a vida com prazer na comunhão dos corpos, quando a mente é sã, quando o olhar é puro, quando a voz é um canto, quando as mãos são forma de dizer que te aceito. Sejamos um e cada um de nós se sentirá maior, na tradução do amor maior que vibra em nós. E cada um de nós se sentirá maior, na tradução do amor maior que vibra em nós. Na tradução do amor maior que vibra em nós. Que assim seja.
Gratidão, Vera, por essa música. Acho que traduz bem esse estudo nosso, né? João, meu querido, Boa noite a todos. Eu adoro essa música. Quero mais da gratidão. Gosto bastante. Principalmente a nossa lição de hoje. Né? Então, vamos compartilhar as nossas anotações para a gente poder dar sequência ao nosso estudo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ainda no seu capítulo 7, hoje versículo 4, onde nós vamos continuar falando das questões do matrimônio, da comunhão afetiva e sexual com muitos espíritos. ô João, tenta Obrigado. reduzir um pouquinho o ruído do seu microfone de novo. Agora sumiu. É porque tem outro microfone aberto junto com ele. Acho que agora foi. Dá uma olhada, vê se. É que essa semana ele estava no estudo, o som dele também estava um pouco mais com eco. Dá uma. E agora, vocês estão me ouvindo? Melhorou bem. Melhorou? Ótimo, beleza. Vou abandonar esse fone. Não tá dando certo. Então vamos lá, vamos compartilhar então nossas anotações de hoje. Todos estão vendo direitinho as anotações? Sim. Qualquer problema que tiver agora, por favor, me avisa. Então, gente, dando continuidade, né, a essa análise exegética de 1 Coríntios, a gente ainda está na perícope, no conjunto de versículos que fala sobre a questão do matrimônio, em contrapartida ao comportamento ascético, ao comportamento de abstinência e de celibato imposto que alguns membros da comunidade de Corinto, da igreja de Corinto, queriam infringir sobre os demais prosélitos, sobre seus confrades, sobre seus companheiros de igreja, sobre a alegação de que a relação afetiva, né, enquanto estruturada na relação carnal entre corpos, né, não seria do agrado espiritual de Deus e dos seus prepostos. E Paulo começa, então, lá no versículo 1, respondendo a isso. Sobre o que vocês falaram a respeito de não ser bom tocar em mulher, eu quero dizer que. E aí, até o versículo 7, Paulo vai respondendo o que ele pensa sobre isso. Né? E só a título de curiosidade, as melhores traduções desse versículo, só para a gente poder se situar, né? Segundo os textos que são baseados nesse Nestlé Aslan, que é o maior compêndio do grego koiné que a gente tem hoje na academia, né? Ele é considerado o melhor repositório do grego hoje pela academia, né? Pelos tradutores bíblicos. Então, os textos que conseguem ser extraídos, a tradução ser extraída dessa base do Nestlé Aland, eles são considerados de altíssimo valor científico, né, para as ciências da religião e para as traduções bíblicas. Então, temos as três melhores traduções, na verdade, as duas melhores. Eu coloquei por minha conta e risco uma terceira, que é da Bíblia grega bereana, que também ainda se configura como uma das queridinhas da academia. Lembrando que tanto da Bíblia Standard em inglês quanto a Bíblia grega bereana, a tradução é livre tradução Google, que também é aceita pela academia, por ser uma tradução muito fiel, por usar artifícios de inteligência artificial para escolher a melhor tradução segundo o contexto. Na Bíblia da Nova Versão Internacional, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher.
Observem que na tradução Google Livre das duas outras fontes que a gente usou, não modifica muito. Na versão standard em inglês, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido tem. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a mulher tem. E na Bíblia grega bereana, a tradução livre do Google fica: a mulher não tem autoridade sobre o corpo, mas o homem tem. E da mesma forma, o homem não tem autoridade sobre o corpo, mas a mulher tem. Observe que quando você joga para a Bíblia bereana, né, ele suprime, né, o próprio corpo. Né, a palavra idio, do grego, próprio, aquilo que é idio somatos, que é o próprio corpo. Isso dá uma discussão para mais de metro, e só por causa disso ela não foi colocada também como uma tradução extremamente fiel, uma tradução retirada extremamente fiel do Nestlé Aslan. Por quê? A palavra ídio em sômatos, né, próprio ídio, próprio sômatos, corpo enquanto criação divina, que a gente vai discutir daqui a pouco, é importantíssimo que se dê a ideia de próprio, de meu, né, porque os tradutores da Bíblia hebreana consideram que ídio sômatos, do grego koiné, é como se fosse falar assim, o corpo que não é meu, né? Ou seja, o corpo que não é seu, perdão, assim, para dar uma alteridade. Estou falando do meu corpo e não do seu. Só que hoje em dia a crítica textual e as traduções modernas não concordam e dão muita importância a essa palavrinha que parece que não tem nada no texto, mas ela vai fazer total diferença na teologia paulina. A gente já vai avaliar isso daqui a pouco. Ok? Só introduzindo já algumas ideias, né? Quando ele fala de exercer autoridade, né, exousiazó, do grego, ele está querendo falar que é um aspecto ativo, mas Paulo perverte o sentido do léxico temático daquela época. Ou seja, explicando, essa palavra, naquela época, só poderia ser usada quando eu exerço autoridade sobre você ou sobre algo. É a minha autoridade sobre algo, independente se é meu ou não. Paulo coloca essa palavra do grego kiné, do exousiazó, como se fosse uma autoridade que é delegada a alguém. E isso é muito legal, porque Paulo quebra as pernas de quase todos os entendedores da época. E é muito importante a gente entender que Paulo use esse artifício da gramática da época, porque a base hoje que se aceita como motivadora desse comportamento ascético, esse comportamento de celibato imposto ou de promiscuidade livre, que era o embate da igreja de Corinto, né? Quem não queria o celibato imposto queria ter a promiscuidade liberada e ninguém falando nada sobre isso, deixando eu, porque o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então, o que tinha ali? Qual era o cerne da treta? De um lado, tinha a galera que falou assim, não, o corpo não é meu, é só de Deus, então eu tenho que tratar ele como templo sagrado. Ele não pode ser maculado com nada em relação sexual. E a outra galera falou assim, não, exatamente, porque o corpo é meu e Deus me deu, ele também me deu o direito de usá-lo do jeito que eu quiser. Então percebam que a treta é sobre uma polarização de um exagero para, como é que eu posso dizer, mitigar ao máximo o seu livre-arbítrio em relação àquilo que te foi dado por Deus, e do outro lado, do proselitismo absoluto, da prodigalização absoluta do seu livre-arbítrio concedido por Deus através do seu corpo. E aí, quando Paulo quebra esse sentido gramatical da palavra eu exousiazó, que é uma delegação imposta, né? Eu tenho autoridade sobre isso. Quando ele fala que a autoridade vai ser delegada, não, a autoridade não é sua. Isso quebra completamente qualquer possibilidade de contra-argumentação de qualquer um dos polos. E isso é muito genial na teologia paulina, próprio mesmo da inteligência de Paulo, que quando tem, como todo bom fariseu, né? Bom fariseu, lembre-se, bom fariseu. Como todo bom fariseu, quando tem uma polarização, ele tende a falar assim, se está polarizado, nenhum dos lados está correto. Vamos achar um meio termo justo, porque isso é da vontade do Pai, que os meios termos justos pacifiquem e unifiquem. Se está separado, é porque ambos estão errados. Então, essa quebra de sentido
que Paulo dá nessa frase, que é aparentemente simples, mas extremamente revolucionária para o pensamento da época, ela vai fazer toda a diferença, principalmente no sentido de que o que é seu? É quando ele fala ide os sômatos, seu próprio, seu corpo enquanto veículo carnal, enquanto criação divina. Paulo está questionando assim, o que te faz pensar que é seu? É seu mesmo? Porque o cerne da polarização era como utilizar a autonomia que Deus me deu sobre o meu corpo. Ou eu exagero na purificação, ou eu exagero na prodigação e na luxúria. Então, Paulo está chamando a seguinte raciocínio. Tá, e o que é seu mesmo? O que é seu? Seu corpo é seu? Sua esposa é sua? Seu esposo é seu? O que é seu? Esse é o grande cerne e é a grande reflexão, né? O cerne da reflexão de Paulo para esse versículo, ok? E por isso ele usa, né, o homoios decai, né? Do mesmo modo, a partir de agora, homoios decai é uma tradução que ficaria literalmente, palavra por palavra, assim, a partir de agora, identicamente será, que causa uma certa confusão, mas daqui a pouco, no contexto, a gente vai ver que faz total sentido. E nisso, ele coloca essa mutualidade. Fala assim, não, então, peraí, se alguém tem que ter posse sobre isso, a posse também é do outro, porque o outro foi trazido por Deus até você para viver em comunhão. Se é uma só carne, então seu corpo não é só seu. E há uma responsabilidade sobre isso. A responsabilidade de você saber como ofertar o seu corpo para o outro. E lembre-se, gente, sómatos, ao contrário do que muita gente ainda pensa, não quer dizer corpo biológico. Sómatos é uma palavra, né? Corpo biológico é bio. Né? Sómatos é uma palavra que, desde aquela época, quer dizer o corpo enquanto logos, lar do logos divino, local de habitação da centelha de Deus. Ou seja, sómatos, principalmente no Novo Testamento, principalmente na teologia paulina e demais cartas universais, Pedro, Tiago e demais cartas universais, quer dizer o seu corpo enquanto veículo carnal do Espírito. E já existem pessoas, estudiosos, que já começam a aceitar essa tendência como sendo crucial para o entendimento exegético. Ou seja, a gente tem que tirar a ideia de um corpo biológico, quando se fala sômatos, e colocar a ideia do seu corpo enquanto moradia do espírito. Porque concordem comigo, vai fazer total diferença no entendimento do versículo. Ok? E lógico, só para finalizar, Paulo está quebrando essa polarização entre a luxúria e o ascetismo com uma ideia muito simples. Vocês estão discutindo sobre algo que não é da competência de vocês. Vocês estão querendo exercer autoridade sobre algo que Deus não deu para vocês. Ok? Desde já, em termo provocativo, eu já queria, por gentileza, que vocês pensassem em duas perguntinhas. E aí eu vou deixar vocês à vontade, ao final dessa reflexão nossa, de tentarem responder aquele que sentia no seu coração que deve, ou que gostaria, ou que entendeu suficientemente para responder. Paulo, lá em Efésios, ele tem uma fala que, para muitos teólogos, até hoje, teólogos paulinos, inclusive, ou seja, os defensores arraigados de Paulo, para eles, até hoje, é uma contradição que a gente não conseguiu entender. Que é quando ele fala sobre a subjugação da mulher na carta aos Efésios. Está lá no capítulo 5, versículos 22 e 23, quando Paulo fala: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Ou seja, sejam sujeitas aos seus maridos. A correção, a tradução mais... Tem muita discussão sobre isso, mas a tradução que tem uma tendência a ser mais aceita para a época, para se entender o que se falava na época, é: mulheres, mantenham obediência aos seus maridos como vocês mantêm obediência a Jesus. Pois o seu marido é como se fosse a cabeça, assim, a liderança do seu lar, a liderança da prole. Quando está escrito ali a cabeça da mulher, o marido é como a cabeça da mulher, eu peguei a tradução da nova versão internacional. Então, eles tentam traduzir numa contextualização, mas às vezes eles eles tendenciam um pouco. É isso, não tem outra forma de falar. Mas você também pode entender isso assim:
Mantenha a obediência ao seu esposo como você manteria a obediência a Jesus, porque a função do esposo é estar à frente, liderando a prole. Não é a cabeça da mulher, é liderar a giné. A giné é a procriação, a prole, no sentido de família, a representação da família descendentes de uma mesma mulher. Porque o homem está na posição, foi colocado na posição, né? O cabeça é alguém que é colocado, delegado por outro, por uma autoridade, né? A palavra grega originária é alguém que é colocado como autoridade, na liderança da família. Como também Jesus foi colocado na liderança da igreja enquanto, né, egrégora, não como igreja, egrégora como o corpo, como família universal. A igreja pode ter dois sentidos. Eclésia, latinizada, que é o chamamento para fora do mundo, né, para o reino, o chamamento para o reino, como os melhores tradutores e críticos falam, ou pode ser derivada da palavra egrégora, que quer dizer o seguinte: grande família universal. Então, assim como Jesus foi colocado na posição de liderar a grande família universal, o espírito que reencarna homem, né, biologicamente homem, e se coloca na posição do esposo, ele está tentando imitar o comportamento de Jesus. Entendeu por que tem tanta dificuldade em achar que é uma coisa diferente? É tanta dificuldade de perceber que não tem nada diferente. O que ele está falando é só uma complementação do que ele está falando aqui no versículo 7, no capítulo 7, versículo 4. Do mesmo jeito, ele falando assim: olha, seu corpo não é só seu. A criação divina que você representa, você não tem plenos poderes sobre ela. Você não tem total autonomia. Deus te dá livre-arbítrio, mas você tem que prestar contas. Então é lícito que você permita que aquele espírito que está numa identidade biológica oposta à sua, no caso, a sua esposa ou seu esposo, é lícito que ele também participe dessa autonomia, que ele também participe dessa governança do seu corpo, porque o seu corpo detém o seu espírito. E o papel de uma união afetiva no casamento, e daqui a pouco a gente vai ler Joana, e ela vai explicar isso lindamente no capítulo que ela fala sobre matrimônio, lindamente, lindamente. Você vê que realmente é uma cooperação. Então, não adianta eu querer falar assim: ó, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, e você vai respeitar totalmente, cegamente, integralmente, incontestavelmente todas as minhas regras, independente se essas regras vão se alinhar com a lei divina ou não. O que Paulo está chamando, falou assim: calma, peraí. Foi concedido. O seu corpo é, como tudo, uma concessão divina. Já vou deixar você falar, Silvia, só um minutinho. E aí, por isso que não tem diferença com Efésios. Efésios ele só está lembrando. Mulher, lembre-se, o espírito que reencarnou biologicamente um homem e concordou assumir, junto com você, uma célula familiar, ele na posição de esposo, e é muito interessante que a gente entenda que hoje, né, as readaptações do alinhamento de papel de gênero familiar, tem muita mulher que está na posição de esposo. Hoje em dia, a gente tem várias mulheres que assumem o papel de total providência e de provedora integral da família. Então, também, Efésios está falando: aquele que estiver no papel da liderança, do provedor, é como Cristo. Então, é interessante que você observe uma certa obediência ao papel semelhante a de Jesus. Quando ele estiver no exercício daquilo que Jesus tentando exemplificar o que Jesus nos ensinou, é interessante, e aí a obediência tem um sentido no grego que é de não se contraponha, sabe? Não faz birra, não faz pirraça. É esse o sentido de obediência. É esse o sentido que foi muito mal traduzido como sujeitar-se. A palavra grega, que eu não vou lembrar agora para obediência, que eu estava lendo isso bem mais cedo, ela fala o seguinte: olha, só não fica birrenta, não atrapalha. E o mesmo vale para nós, na posição de esposo. Se a sua mulher ela assumir, por exemplo, o papel de liderança da educação dos filhos, que ainda é muito comum, obedeça, mas obedeça no sentido de não atrapalhe, não se contraponha,
Respeite quando o outro espírito, que é seu companheiro de jornada, estiver no papel de tentar exemplificar a lei divina através dos ensinamentos de Jesus. É isso. Silvia, pode falar, por favor. Ô, João, Diga. você foi trazendo tanta coisa que minha cabeça foi fazendo, criando um monte de link. Diga. Você trouxe Jesus, você trouxe família, essa grande família universal, egrégora. E aí eu comecei a pensar na família que Jesus veio, Maria e José. Gente, aí eu fui anotando aqui. E a música que a Vera e a Mágida pensaram, né? Te aceito, cada um de nós se sentirá maior. Vamos pensar nessa grande família universal que você trouxe, e a gente está pensando em família. Jesus chegou através de uma família. Vamos pensar nesse casamento deles que você trouxe, essa liderança que cabe. José ele foi colocado na liderança da família. A Maria e José, né? O corpo de um pertencia ao outro, essa responsabilidade mútua. Maria, ao que a gente conhece, através de dogmas, ou crenças, ou não, ela fez um voto. José, e esse voto de Maria, né, e José, ele poderia muito bem anular o casamento de Maria, o casamento deles, porque Maria já estava casada. Legalmente, juridicamente, ela já estava casada com José. O contrato de José casamento já estava celebrado, já né? estava Mas a celebrado. consumação matrimonial ainda Hum, não. E para os judeus são duas coisas distintas, né? exato, mas José não o fez. E Aliás, que era aceitou. obrigação dele fazer, né, Silvia? É bom lembrar É, que legalmente exatamente, José tinha a obrigação de denunciar obrigação. Maria. Mas Maria, ela assumiu riscos, porque ela poderia ser acusada de adultério, ser apedrejada. Então, José, ele, como líder dessa família, ele aceitou, ele respeitou o voto de Maria, ele protege, ele participa dessa entrega. Então, a gente já vê essa simetria, essa esse consentimento mútuo que você trouxe tão bem, essa autoridade mútua, que Paulo fala dessa autoridade mútua, né? Ele preservou moralmente Maria, preservou espiritualmente Maria, ele preservou fisicamente Maria. Então, esse casamento que Paulo está trazendo, essa função do casamento, José fez com Maria. Ele protegeu Maria, ele protegeu Jesus, ele preserva o plano de Deus. Então, a gente vê essa mutualidade que você trouxe. E eu fui fazendo esses links. E principalmente quando você traz essa questão de que José era o responsável de liberar essa prole. Então, Paulo ele vem ensinar que dentro do matrimônio o corpo pertencia ao outro. Então, o José, quando ele assume, essa autoridade dele, esse respeito pelos votos de Maria, é essa responsabilidade mútua. Tô certa, né? Ou tô errada? Certíssima, certíssima. Porque vamos lá, analisando juridicamente. Primeira coisa, Moisés se, ou Moisés, perdão. José se. Eu estou lendo aqui a Joana falando que desde Moisés, essa lei. José, se alguém denunciasse que ele aceitou Maria sem a consumação matrimonial civil,
grávida, ambos seriam mortos. Então, a liderança de José sobre essa questão do corpo da minha esposa, ela vai exatamente na proposta que Paulo traz, que é assim, existe um compromisso espiritual que dispensa qualquer aspecto material. É isso. Resumidamente, o que Paulo está falando assim, essa mutualidade de autonomias sobre os corpos é, na verdade, um compromisso, e aí Joana vem coroar isso de uma maneira lindíssima, é um compromisso espiritual assumido, geralmente, na grande maioria das vezes, pregressamente, a reencarnação, que dispensa, se não todos, quase todos os aspectos materiais, incluindo os aspectos legais, jurídicos, seja qual for a época, seja qual for a cultura, seja qual for, né, o incidentalismo penal da lei. José, ele, e por isso também há essa intervenção angélica em ambos, tanto com Maria quanto com José. Essa intervenção angélica é justamente para demonstrar toda a lei cai por terra, porque Deus está mandando que assim seja. Porque você passar esse ensinamento, passar essa história, principalmente no Evangelho de Lucas, para uma comunidade, tudo bem, a comunidade gentia nem tanto, mas uma comunidade judaica recém-convertida ao judaísmo yeshuvânico, que lembrando que não era cristianismo, era um judaísmo à moda Jesus Cristo, você falando essa história para os judeus, eu falo assim, peraí, calma aí, então você está querendo me dizer que a coisa já começou tendo contravenção da lei? Como assim? Aí depois esse menino que nasceu vem falar que ele não veio derrogar a lei, mas fazer com que ela se cumpra. Por isso a intervenção angélica, para falar assim, olha, Deus está dizendo, eu estou mandando que assim seja e que assim se cumpra. Não há lei que supere a minha ordem. José, você vai tomar Maria como esposa. Maria, você vai ser o vaso escolhido, o receptáculo do Messias. E engraçado, o mesmo anjo, né? O anunciador Gabriel. Então, sim, e Paulo vem reforçar, de uma certa forma, esse conceito. As uniões, né? As associações de espíritos que passam pela associação dos corpos, e aí, quando eu falo corpos, eu estou tentando dar um sentido, para além da biologia, né? Um sentido psicossomático do corpo, elas vêm de programações geralmente anteriores à sua reencarnação. Então, Mas elas têm um então, cunho João, prioritariamente espiritual. Oi, aí Magda? tem uma coisa. Mas aí Diga. a gente vai para o básico, né, querido? O que que é alma? É o espírito reencarnado. Pronto, Né? Então, sim. pronto, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? É um movimento do espírito que tem a sua forma de se expressar na matéria dessa forma. Se a gente não lembra disso, como é que faz? Sim. Se a gente não lembra disso, Magda, você vai acabar tropeçando, como a Joana fala, nas permissividades legais e culturais de cada época. E ela fala do machismo aqui nessa lição de uma maneira lindíssima, falando assim, o machismo foi autorizado historicamente e culturalmente justamente para que você esquecesse que existe um compromisso espiritual que é maior que isso tudo. E nós, na nossa imperfeição, principalmente nós, espíritos encarnados, biologicamente masculinos, a gente usufruiu dessa perversão de maneiras, né, que só pioraram a coisa em vez de melhorar. E a Joana começa falando assim, você começava a ter um agenciamento de corpos e de afetos, né, entre aspas, pela violência, que depois foi se transformando num contrato de posses, ali próximo do medievo, né, antes do renascentismo, e depois foi se transformando num agenciamento por identificação, harmonia e amizade, perto ali da época do iluminismo, perto da época da codificação. Só que a legalidade, a culturalidade humana foram colocando a mulher sempre no papel de relegada, de submissa, de preterida, de menosprezada. E o que Paulo vem dizer é o seguinte: não tem isso. Não tem isso. A criação divina, quando ele fala sômatos, né, a sua parte que te cabe na criação divina, por isso idus sômatos do grego, que é traduzido como seu corpo, mas a parte da criação divina que você representa, o que te cabe, ela não é só sua, porque a cooperação é uma lei.
Você não tem total autonomia nem poder sobre isso. E nem pode ter, porque senão você acaba tropeçando na mazela do egoísmo, fatalmente. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Fica à vontade. Ok? Posso dar uma continuada, então? Então, são duas perguntas que eu queria deixar para vocês. Como Paulo equilibra essa mutualidade com essa suposta contraposição, ou essa suposta contradição em Efésios? E dois, qual seria o papel da sexualidade no casamento cristão? Porque muitos dos estudiosos acham que Paulo está fazendo um contrato apenas de cunho sexual, apenas de como a cópula e o ato sexual em si, em todas as suas nuances, lembrando psicanaliticamente, principalmente psicanaliticamente, né, o ato sexual, né, tirando a interpretação de Lacan, mas nas outras interpretações psicanalíticas, ele começa na percepção de desejo pelo outro, então ele tem todo um caminho até se concretizar na conjuração carnal. Mas qual seria o papel do nosso livre-arbítrio em desejar? Do nosso livre-arbítrio sobre o uso consentido e recíproco do outro para a satisfação da nossa pulsão, vamos dizer assim, para ficar uma coisa mais ampla. As duas perguntas que eu quero deixar de provocação. O contexto cultural, já falei para vocês, só lembrando, né? Era uma polarização da igreja. Corinto, A Santo Vera Corinto. está querendo falar, Ah, eu João. não vi, desculpa. Desculpa, perdão, Vera, pode falar, desculpa. Não, justo em cima dessa coisa, né? Pensando no estudo, nas orientações que Joana traz para a gente, tem tudo a ver, né? Teve uma entrevista do Divaldo, cadê? Que os repórteres perguntam, a pessoa que estava fazendo a entrevista perguntou da questão da prática sexual antes do casamento, né? Aí ele veio falando que é uma questão controversa, porque é um problema de consciência. E aí, Joana colocou lá, o problema do sexo é a mente. Se nós lembrarmos que somos espíritos, espírito não tem sexo, mas Deus nos permitiu ser co-colaboradores da evolução da humanidade. Ele nos propõe a encarnação em corpos diferentes. No planeta, na vida, há sempre essas dualidades. Nós temos dia, noite, nós temos o positivo, o negativo, o alfa, o ômega. Nós temos tanta coisa, né? A natureza é formada de uniões. A água é o que é? Duas moléculas de oxigênio com um hidrogênio. Tudo é união, né? Então, quando o espírito reencarna para fazer a sua própria evolução e ainda colaborar com a evolução do outro, os corpos se completam também na união sexual. O sexo, hoje em dia, e eu acho que desde que o homem é homem, o homem ser humano, né? O sexo é um problema na cabeça do ser humano por conta do que Joana cansa de falar nas suas obras. Orgulho, egoísmo, vaidade, que deturpa compreensão. Desde o início da humanidade, algumas minorias se sobrepõem sobre outras, em diversos aspectos, em diversos contextos. Ao longo da história da humanidade, a cultura ela é algo que vem modificando, que ela é de uma época, ela é de um povo, ela é de um grupo, e isso vem se modificando.
E mesmo assim, nós continuamos tendo sofrimentos por causa de não conseguir este relacionamento. Como a música falou, né? A gente estava, eu e Magda, hoje pensando em algo para falar sobre, do ponto de vista de Joana, a música estalou na cabeça. E a música é perfeita para isso. A gente precisa um do outro. Ninguém nesse planeta é superior ao outro. E aí a linha de Joana é vir falando tudo que o Cristo nos ensinou, mas, como disse a Mágida hoje brilhantemente, numa linguagem mais contemporânea. Mas são para hoje, né? A gente tem dificuldade de entender a fala lá de Paulo da época, porque naquela época a linguagem era uma, costume era um, era um outro povo, gente. Nós não temos nada praticamente a ver de semelhança com esses povos, né? O grego, o judeu daquela época. E o sexo continua sendo causador de sofrimento. Não que o sexo seja o causador, mas o como ele é visto, como ele é usado. Então, a falta de respeito, o uso do outro em qualquer questão sempre causou muito transtorno. E aí, quando a gente reencarna com os reflexos daquele comportamento, com os sofrimentos, que hoje em dia parece que tem assim uma leva gigante de sofredores que encarnaram com um sofrimento emocional, psíquico severo, que está impactando na nossa sociedade. Por outro lado, nos faz desenvolver a nossa empatia, nosso amor, e nos coloca à prova com o que a gente falou, vem aprendendo. Então, assim, é importante esse relacionamento, esse convívio com o outro espírito. O que a gente faz, um estômago, se eu comer demais, um estômago pode me causar problema. Qualquer órgão, qualquer coisa, a tecnologia, não é a tecnologia que é o problema, é o uso que nós fazemos da tecnologia que é o problema. Então, tudo está na mente do indivíduo. Como eu vejo aquilo, como eu me porto com aquilo, que peso eu dou àquilo. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos, os nossos procederes e, de preferência, aí, usar essa gama que a gente tem de orientações maravilhosas da espiritualidade, sempre ali nos auxiliando, para que a gente possa compreender e fazer um aprendizado, principalmente uma melhoria dos nossos conceitos de hoje em dia, né? Juliette Magda, por favor. Boa noite, queridos. Antes de mais nada, mais uma vez, me desculpem pelo atraso. Eu penso sobre isso o seguinte: Deus é uno, certo? E a dualidade faz parte da Terra, porque sem dualidade a gente não cresce. É o oposto que faz a gente evoluir. Mas qual o objetivo disso tudo que a Vera falou? Qual é o objetivo dos opostos se unirem? Ao voltar para a unidade de Deus. É a unidade divina é o objetivo de todos nós. Então, todos os duos, o dia, a noite, o bom e o ruim, o bonito, o feio, o claro e o escuro, caminham para a unidade divina. E Paulo sabia disso.
Como ninguém. Paulo sabia disso como ninguém. Agora, Paulo, na forma como ele coloca, porque ele usa um discurso, a forma de falar de Paulo é muito contundente, mas ela é muito filosófica também, em função até de toda a formação que ele possuía. E a igreja se aproveitou disso para instituir dogmas, principalmente com relação ao sexo. Por quê, gente? Porque o sexo é uma ferramenta de poder, como tantas outras. No momento em que você viola o corpo do outro, você se apodera dele. Isso é forma de fazer ferramenta de poder. E até hoje isso acontece, porque até hoje, alguns de nós, a maioria de nós, inclusive, principalmente mulheres, ainda tem essa, é, esse entrave de que o sexo é uma forma de você agradar, de você crescer, de você se colocar. Infelizmente, por quê? Porque é uma ferramenta de poder. Não só por aquele que viola ou aquele que utiliza o corpo do outro, como aquele que utiliza o próprio. Porque nós usamos o nosso corpo como forma de poder e usamos o sexo para isso também. O ser humano faz isso desde sempre, desde lá da época das cavernas, que se usa o corpo ou como ferramenta de poder, ou de um para o outro, ou para si próprio. Agora, não foi para isso que Deus criou o duo. O duo existe na Terra, as dualidades, para isso, para que a gente possa se unir na dualidade, e caminhar para o uno, que é Deus. Que tem que ser essa a visão do ser humano. E era a visão de Paulo. Só que a igreja pegou e isso transformou numa ferramenta de poder contra o sexo. Contra, não, nem sei se a palavra é contra, né? Fez um bolo aí, pegou o sexo e utilizou ao longo de décadas, utiliza até hoje como algo sujo e irrepreensível, e tem a coragem de dizer que Paulo falava de castidade. Paulo fala o tempo todo que a castidade é uma opção sua. Quer casar, casa, não quer, não casa. Faltou pouco ele dizer, gente, que assunto besta. Não é? Tem hora que a impressão que você tem é que ele quer dizer, gente, não dá para a gente mudar de assunto, não? Para que essa discussão? Né? Sim. São as minhas reflexões. Né, e ele deixa claro, né, Juliette, o seguinte: bom seria se vocês fizessem como eu fiz. O que ele quer dizer com isso? Né? E eu entendo dessa forma, apesar de não ter grandes subsídios teóricos para poder sustentar minha fala, mas eu entendo dessa forma e tem uma certa lógica. E Emmanuel dá uma pincelada nisso em Paulo Estevam. Paulo não aceitaria outra companheira que não fosse Abigail, porque ele manteve um matrimônio com Abigail, mesmo ela desencarnada. Sim, com Ele, certeza. quando deita a cabeça na pedrinha lá saindo de Tarso, que Abigail e Estevão vêm conversar com ele, ali é como se ela tivesse falando. E também quando ela fala assim, espera, trabalha, confia, é como se ela falasse assim, eu estou do seu lado, eu continuo com você. Então, quando ele fala assim, bom seria se vocês fizessem como eu fiz, é bom seria se vocês tivessem um amor tão profundo por outro espírito que a morte não fosse um divisor, fosse apenas um filtro. Mas já que vocês não têm, como vocês não têm uma Abigail na vida de vocês, então, Isso. pô, se agenciem entre vocês da maneira correta. Né? O Era só máximo de isso que ele celibato que ele ensinava. pede é isso. E ele tinha, eu com certeza imagino que ele via Abigail. Abigail estava presente na vida dele todos os dias. Se não se materializando para ele, mas com intuições, com a imagem dela, ele ouvia a voz dela. Quando você ama, gente, a gente sente o cheiro, a gente escuta a voz, mesmo que aquela pessoa não esteja mais do seu lado.
E o que ele tinha com a Abigail não era só amor, né? Ele tinha culpa ali envolvido. Por mais que ele tenha tratado essa culpa, mas ele tinha uma culpa envolvida ali. E era um amor profundo, até pela história judaica dele, pela criação hebraica dele, o amor que ele tinha toda uma estrutura em volta. Não era só sentimento, né? Tinha toda uma estrutura cultural em volta do amor que ele tinha e do relacionamento que ele tinha por Abigail. Então, ele resolveu ser casto única e exclusivamente por fidelidade a si próprio, que era o que ele dizia. Quer ser casto, seja, não quer ser casto, não seja. Agora, se você quer tomar uma mulher, ou mulher quer tomar um homem, que seja ele fiel, porque a fidelidade é divina. A fidelidade é a você. Ele não fala da fidelidade ao outro. A fidelidade é ao seu espírito. São as energias que você troca no sexo, no relacionamento, são divinas. No momento em que você banaliza isso, você viola-se. E é isso que ele está tentando dizer, principalmente aos Efésios, né? Porque eles tinham o tal templo da deusa Artemis lá, que era a Coríntios. deusa do amor, e o sexo, como é que chama? Sacerdotisas usavam o sexo como forma de transe, de se elevar, é transe mesmo. Era o que elas Sim, faziam e isso, elas eram sustentadas pela sociedade por causa disso, né? Então ele tem um cuidado com os Efésios também, porque ele estava vendo Coríntios. que aquilo ali está errado. Aquilo ali não era o sexo em si, era a forma como ele era utilizado por aquela sociedade. A Vera trouxe muito bem, é uma questão mental, parafraseando Joana, né? Tudo uma questão mental, porque tudo uma questão afetiva. Sim, O afeto nada mais é do que a reverberação do pensamento. O afeto ele dá cor, dá sabor, dá cheiro, dá textura ao pensamento do espírito. Então, como ele é uma questão consciencial e mental, porque é afetivo, e sendo afetivo, dá cor, dá sabor, né? Você decide como é que você quer que o seu pensamento se comporte frente a essa necessidade. Quer um pensamento mais amargo, mais salgado, mais doce, mais azedo? Como é que você quer? E a Vera lembrou, a gente, a letra da música, né? A intenção é o quê? Sejamos um. Na tradução do amor maior que vibra em nós. Ou seja, essa lei de cooperação afetiva, essa lei de cooperação dos agenciamentos afetivos, e Emmanuel fala muito isso no Vida e Sexo, é pura e exclusivamente para que ambos cooperando consigam traduzir na união a expressão maior dessa vibração que é o amor de Deus. Né? é isso, a unidade divina Graças a você respeito. reproduz na união de duas pessoas, certo? Sim, sim. Nessa lição da Joana que eu li, hoje preparando, ela fala uma coisa muito interessante. Ó. Quando ela fala da identificação de como que seria um êxito, o êxito, perdão, no consórcio matrimonial. Né? Ela fala sobre tem que ter afinidade e compreensão. Quando há uma identificação psicológica de conteúdos psicológicos, fala Joana, os dois seres fundem-se emocionalmente. Fundem-se emocionalmente. Mas aí é que está legal. A fusão emocional não é a conclusão da obra. Ela fala, fundem-se emocionalmente, trabalhando-se pela planificação sexual e emocional, daí resultando a saúde moral que deve viger em todas as uniões. Então, a identificação, é a harmonização. Aí ela fala nessa lição, precisa ter tempo para observar, precisa ter tempo para reconciliar, precisa ter tempo para construir diálogo, percepção lúcida do que o outro é. Por isso que meu corpo não pode ser só meu. E aí, quando fala corpo, lembra-se de sômatos, fala de alma. Então, o comportamento que eu tenho que incomoda a minha parceira, o comportamento que você tem que incomoda o seu parceiro, ele não pode ser usado como essência sua. Tipo, não, eu sou assim. Não, isso também faz parte dessa fala de Paulo.
Por isso que lá em Efésios ele fala dessa tal obediência. Obediência é tipo assim, cara, flexibiliza. Qual a obediência é? Qual a parte de flexibilização e renúncia você precisa ter para permitir que o outro consiga exercer a noção dele de exemplificar Jesus? A gente vive muito isso historicamente, é cultural do movimento espírita, do quê? Do palestrante, da palestrante, do divulgador, da divulgadora espírita, que o companheiro não aceita e fica embaçando. Pô, já vai de novo para o centro. Tem palestra hoje também. Poxa, mas todo dia é isso. Estudo do NEP novamente. É sobre essa obediência, em renúncia, em flexibilização da sua essência. Ah, não concordo. Acho que não tem que estar todo dia. O parceiro pode falar assim, não, até simpatizo com o espiritismo, mas não tem que estar todo dia estudando. Não, peraí. O outro quer estudar todo dia, então também essa autonomia compartilhada de corpos é sobre isso. Então tá bom, vamos lá. Vamos sentar aqui para ver onde cada um pode flexibilizar. Né? Magda tinha levantado a mão, Magda? Se desistiu? Fala para nós aí, Magda. Cat. Não? O microfone está fechado, Magda. Não, que estava aparecendo. Não, para você continuar, já estamos 9h30, para você continuar. Mas uma só, única coisinha. Diga. Quando que Adão e Eva começaram a ter vergonha de Deus e começaram a se cobrir, gente? Quando eles comeram ao fruto do conhecimento, né? Do conhecimento. Não, e aí antes, né, não precisava cobrir o corpo, aí começa. Então, historicamente, a questão da relação e da sexualidade entre os povos sempre foi trazido como um grande empecilho para o crescimento. Quando eu falei da alma como o espírito reencarnado, é nesse aprendizado que Juliette estava falando e que Joana nos fala também, do que seja, não tem jeito, não tem jeito. Nós não evoluímos sem a conquista moral. E ela perpassa pelo olhar que a gente tem nas nossas atitudes. Né? A gente precisa realizar a Vera, é porque a gente não tem tempo aqui para falar, mas o texto que Vera trouxe é muito interessante, que Divaldo fala até um determinado ponto, né? Porque depois ele fala de um jeito até assim, mais conservador, mas num primeiro ponto que depois ela pode colocar lá no WhatsApp. Né? O que é a desproporção das coisas. E sexualidade é uma ferramenta de poder, é uma ferramenta de subjugação em muitas expressões. O ser humano ainda se utiliza disso, e essa é a questão. Enquanto a gente não tiver a compreensão desse nosso caminhar, né, para a unidade, mas eu queria, sabe, João, você postou aqui uma coisa muito bacana que eu acho que você não teve tempo de falar a respeito, como Jesus sendo analogia a cabeça, tá? Você chegou a falar? Sim, sim, Dessa sim. analogia. Está lá em Efésios. Eu acho muito interessante de fazer essa comparação. Jesus como sendo... Ele, né, a palavra cabeça, né, a palavra grega que foi traduzida como cabeça, é uma posição de liderança onde você foi colocado por uma autoridade superior a você. Então, especificamente... naquela posição, você não está... ao contrário do que culturalmente muita gente imagina até hoje, não é uma posição tirânica, entendeu? Você não está ali para mandar. Você está ali para liderar. E liderar é diferente de mandar. Liderar é estar disponível efetivamente para todas as necessidades. Um erro muito comum dessa tradução teológica paulina é achar que o marido, por ser provedor, ele manda em tudo e todo mundo obedece a ele. Não, não é isso. A posição de cabeça, segundo, né, a tradução cultural da época, é a pessoa que estava incumbida de prover as necessidades, cuidar do grupo e servir de exemplo. Não tem nada a ver com essa visão tirânica de que, a partir do momento que eu sou homem, reencarnei homem, sou esposo, trago dinheiro, sustento para dentro da casa, eu mando e todo mundo obedece. Não. Isso é uma imposição medieval que sobrevive até hoje.
né? Então, assim, essa visão não é a visão paulina, não é a visão teológica paulina. Muito pelo contrário. A posição, por isso que eu falei, hoje em dia tem várias mulheres que estão na posição de provedora, na posição de marido, na posição de esposo, Não, mas né? eu acho que aqui no seu estudo, ou foi aqui no meu, ele Ah, faz a analogia da presença de Jesus como sendo isso, da cabeça. Mas, enfim, continua aqui, depois eu vou dar uma olhada aqui, aí se é, for no meu, eu a falo. mensagem paulina é de que você não crie problemas, não se oponha, tem uma obediência no sentido da sabedoria, da prudência, de saber ceder, saber flexibilizar, toda vez que o exemplo de Jesus for posto pela liderança da casa. No caso, como a estruturação familiar dos Efésios era uma estruturação, né, de Oriente Médio, de que o homem é a liderança, a mulher é a progenitora, é cuidadora, e o homem provê, lidera e provê. Então ele coloca Jesus como exemplo, justamente falando assim, não, Jesus, ele também liderou, mas ele também teve providência, ele também cuidou, ele também teve uma prole, que é a igreja dele, são as ovelhas dele. Ele amplifica o sentido de liderança para a liderança de Jesus. Esse é o entendimento desse versículo de Efésios. E aí, gente, só para endossar, né, já finalizando a minha fala, só para endossar a importância de a gente ter esse olhar ampliado sobre o sentido do versículo, é que, como a gente já falou das outras vezes, né, essa perícope do capítulo 7, dos versículos 1 a 7, eles são um quiasmo, uma estrutura quiástica. O que é uma estrutura quiástica? É uma forma literária de escrita típica, né, dos povos semitas, mas que foi mais vulgarizada e mais notoriizada pelos judeus, eles usam isso até hoje, em que a intenção de se escrever dessa forma, e onde é que entra a estrutura quiástica nesses versículos de Paulo? Na inversão. O corpo não pertence ao homem, sim da mulher, tal qual o corpo da mulher não pertence a ela, sim ao homem. É esse cruzamento de informações que faz o sentido da estrutura quiástica. E a estrutura quiástica, culturalmente, na pedagogia, né, talmúdica e na pedagogia religiosa, né, principalmente judaica, ela entra, quando ela acontece, ela traz para a gente a necessidade de você parar naquele pedaço da narrativa, naquele pedaço de texto, naquele conjunto de versículos, e saber que ali o autor está dando uma ênfase de coesão textual plena com a parte espiritual. Aquilo ali está para aprofundamento espiritual de quem está lendo. Então, de maneira nenhuma, vou repetir, de maneira nenhuma, uma estrutura quiástica deve ser lida apenas pelas convenções e os convencionalismos materiais, legais e culturais. Se há uma estrutura quiástica, como há, nesse caso, nesses versos, entre os versos 1 a 7 do capítulo 7 de Coríntios, você tem que parar e extrair literalmente o espírito da letra de cada um dos versos, de cada uma das palavras, de cada uma das ideias. Porque o quiasmo, ou a estrutura quiástica, ela é um convite para todas as gerações que viriam após, e preste bem atenção nisso, quando Paulo escreve em estrutura quiástica, ele está deixando um convite para todo mundo que iria ler depois. Ele estava pensando na gente, no futuro de quem fosse ler aquela mensagem. É um convite para nós tirarmos camadas de sabedoria, camadas de ensinamento espiritual que foram sendo colocadas, essa palavra pode ser, colocadas por cima dos ensinamentos primários dessa lição. Naquela época tinha um sentido. O sentido espiritual, como toda boa verdade, varia muito pouco. Mas o entendimento, principalmente a aplicabilidade prática do entendimento espiritual, ela vai se adequando aos contextos, às culturas, às épocas, aos povos. Então, o convite que Paulo faz nesse intervalo, nessa perícope, nesse intervalo de versículos, entre o versículo 1 e o versículo 7 do capítulo 7, é para a gente parar e rever nossas concepções espirituais
sobre as relações afetivas, sejam matrimoniais ou, como Joana fala muito bem, onde houver compromisso afetivo, ali se instaurou um matrimônio. E Emmanuel repete isso de maneira brilhante também, quando ele fala: não importa qual o ensejo legal do agenciamento, da associação de seres reencarnados, a partir do momento que se cria um compromisso afetivo, você está automaticamente casado, está automaticamente tem uma relação matrimonial aos olhos da espiritualidade com aquele espírito par que você escolheu. Então, dito isso, gente, eu acho que o sentido da frase a gente explorou bem. E agora eu deixo com vocês para quem quiser complementar, quem quiser falar mais alguma coisa. Ok? Agora é com vocês. Já agradecendo a paciência e a oportunidade, passo a palavra a vocês. Magda, Tem um texto aqui do Evangelho por Dentro que fala uma coisa que eu achei linda. Teu sexo pode ser comparado aos teus olhos, requerendo idênticos e especiais cuidados. Para que vejas, é necessário que o raio de luz fira a câmara aórtica. Para que vivas equilibrado, servindo a Jesus nas lides espíritas, deixa que os superiores estímulos do teu equilíbrio sexual, como luz de harmonia interior, aurida na dignidade evangélica que o Espiritismo restaure, atinjam a câmara da tua visão espiritual, oferecendo-te panoramas jamais antes imaginados, como libertação real e ascensão legítima a que aspiras. Que lindo! Né? Muito lindo. Muito bom. Silvia, Gratidão, porque eu acho que vem reforçar ainda mais essa questão da importância da gente refletir, do respeito dos relacionamentos, independente se sejam eles matrimoniais ou não, né? Eu acho que é qualquer tipo de relacionamento tem que ter, não só quando envolve sexo, né? Mas qualquer relacionamento, a gente tem que ter respeito com o outro, principalmente quando envolve forças tão poderosas quanto ao sexo. Meus queridos, estamos nos nossos últimos minutos. Eu agradeço, João, imensamente por esse belíssimo estudo que você vem fazendo nesse capítulo de Paulo, trazendo reflexões tão lindas, né? E alguém tem alguma. Eu acho que a gente encerra esse ano com Paulo, né? A gente encerrou Paulo, a gente encerrou com Gabriel, Maria. E alguém tem alguma sugestão para o nosso último estudo? Vamos pensando algum estudo especial para domingo que vem ou fazer uma. Então vamos pensando se alguém tiver alguma ideia, colocar no grupo. Alguma a Ju para o ficou de nosso. fazer a prece de encerramento depois. É. Oi, minha querida. Não entendi, Vera. A Juliette ficou de fazer a prece de Ah, encerramento. que gratidão, Júlia. Então, domingo que vem nós temos o nosso último estudo, depois de um pequeno recesso. A Vera está cuidando a Vera e a Mágida da nossa data de retorno com o estudo de verão. Tem uma ideia de quando a gente volta? É, tem, eu já olho aqui. É, Esse então vamos 11, encerrar. 11 de A gente janeiro, acho que alguma coisa volta no meio de janeiro, é isso? assim. É o segundo domingo, acho. Eu vejo Se- aqui. Tu é. vai botar o vídeo, Quer que aquele eu que tu estava. coloco já?
Ah, pois é, e aí é só uma Deixa, palhinha do estudo de verão, e aí depois deixa a eu abrir Ju meu faz a prece. WhatsApp aqui. Gente, Espera um pode ser, Ju? pouquinho. A gente só vai dar o tema do verão no domingo que vem. Durmam com esse barulho. A Vera e a Mágida estão fazendo um suspense Surpresa. desse estudo de verão. Eu só sei que vai ser em cima de um livro muito bonito, que por sinal eu já tinha esse livro. Deixa eu abrir meu WhatsApp web aqui, que eu estava fechado. Ô Vera, não tá mais fácil o seu de abrir? Que o meu tá lentinho aqui. O seu tá fechado? É o vídeo? Abriu. Ah, É, ah, abriu. eu pensei que tinha puxado do campo. Não. Uhum. Pegando. Pronto. Peraí. Peraí. Compartilhar. Às vezes as coisas somem aqui. Onde está a tecla de compartilhamento? Ai, gente. Às vezes Fica tranquilo que ninguém vai sair das salas. Gente, os vídeos que Silvia compartilhar tá aqui fazem, embaixo. Aqui, compartilhar. Estão vendo, né? Eu só preciso maximizar. Ver se tá indo com som. É um videozinho de segundos, né? Mas já deu para sentir que tem mulheres, né? E vai ser em cima de um livro. Mulheres, dominação e dominados, né? Fragilidade. Então, se preparem por esse belíssimo estudo que vai ser no meio de janeiro. Então, a gente faz uma pausa a partir de domingo que vem. Então, quem tiver alguma sugestão de algum estudo ou de alguma confraternização, algum pequeno estudo para a gente entrar num clima já de confraternização. E então a gente já convida todos para estar domingo que vem no nosso encerramento, na nossa confraternização aqui. E aí a gente volta em no segundo domingo com esse estudo belíssimo que será revelado pela Vera, pela Mágida, principalmente por elas. E eu e o João, a gente vai ficar aqui nos bastidores auxiliando, porque as duas que vão conduzir praticamente esse estudo. E tem tudo para ser um belíssimo estudo de verão, que vai um pouco, acho que depois do carnaval, quando a gente retorna com Paulo, com Maria, com Joana, a gente retorna com nossos estudos certinhos. Então, meus queridos, eu convido a nossa querida amiga Julie para fazer a nossa prece. Vamos nos elevar em pensamento e coração a esse ser tão maravilhoso, tão amoroso, sábio, consolador, que é Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Agradecer a Ele por tanto que nos dá. Agradecer a Ele
pela presença dele entre nós o tempo todo, pelos emissários que valorosamente nos envia a todo momento, pelas oportunidades de estarmos juntos sempre, de formarmos uma união de diferenças, buscando a Ele, pois através dele chegaremos ao Pai. E além, Senhor, de lhe dar graças por todas as bênçãos diárias, nós também lhe damos graças, Senhor, por esse estudo, por tantos estudos que desenvolvemos, que assistimos. Te damos graças, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por estarmos aqui nesse momento com estas pessoas, vivendo este momento planetário. E dentro desse agradecimento, Senhor, nós te pedimos por nós que ainda caminhamos tão, com tantos tropeços, Senhor, que ainda criamos tantos obstáculos no caminho florido que leva ao nosso Pai que está nos céus. Mas somos assim, Senhor, porque o teu amor imenso nos conduz, nos guia e ainda nos distraímos dele. Mas graças à tua bondade, ao amor incondicional de nosso Pai, com certeza chegaremos a ti e estaremos sentados aos teus pés, te ouvindo pregar, Senhor. E te pedimos também pelos nossos queridos que estão contigo, te pedimos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento enfrentam dores físicas, mentais e da alma. Te pedimos que os acolha, que os acalme, que pegue em tuas mãos o coração de cada um de nós e de todos esses irmãos cujas dores ainda são muito grandes e os coloque junto ao teu, Senhor. Que o teu amor, a tua proteção, a tua luz e a tua paz esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Dia Boa semana. 11 de janeiro, tá? Vamos. 11 de janeiro começa nosso estudo de verão.